A gente está voltando no intervalo WW. Vamos lá, nosso próximo ponto aqui no nossa análise internacional, hoje um pouco mais estendida por conta dos acontecimentos lá fora. A cúpula da OTAN na Turquia, ela terminou nessa quarta-feira com recados, mais uma vez, com recados que a gente tem que entender o que o Donald Trump afinal quer. E eu estou falando agora não é do Irã, é da OTAN, teoricamente, amigos. Depois de criticar bastante os amigos, ele agora voltou a destacar a união dos parceiros. Ele chegou a dizer o seguinte: tem um clima de amor no ar. Confira. No fim da reunião, os principais líderes da aliança comemoravam os resultados e repetiam a palavra unidade. Let me tell you, what is happening today in the room was a total sense of unity. Clima costruttivo, positivo di unità. If you could have seen the respect and the love in the room. Na declaração final, os países, incluindo os Estados Unidos, reforçaram um compromisso inabalável pela defesa coletiva segundo o artigo 5º da OTAN. O trecho diz que um ataque contra um membro seria contra todos. Também se comprometem a expandir gastos militares e as capacidades de produção. Os membros da OTAN demonstravam preocupação sobre a posição americana nesses tópicos, principalmente com a defesa coletiva. Os Estados Unidos também anunciaram a liberação da licença de produção dos interceptadores Patriot à Ucrânia, essenciais contra os mísseis balísticos russos e que estavam quase em falta a Kiev. Mais cedo, no entanto, as reações de Trump eram mais negativas. O republicano tinha começado o dia tecendo críticas e voltou a dizer que a OTAN não apoia os Estados Unidos como deveria. Antes das reuniões, Trump chegou a ameaçar cortar o comércio com a Espanha por considerá-la uma péssima aliada. Mas durante os encontros teve conversas cordiais com o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez. Trump também retomou o desejo de ter o controle da Groenlândia e se referiu à resistência da OTAN como um problema terrível. A Dinamarca disse que não cederá o território e que ele não está à venda. Peraí, a gente terminou o segmento anterior com o Lorival, então deixa eu passar a palavra para você, Thiago. Love in the air. Até o chanceler alemão, fala muito bem inglês, por sinal, até o chanceler, que na verdade é o chefe de governo da Alemanha, o Friedrich Merz, saiu repetindo coisas parecidas. Alguém acredita? Não. E é mais difícil ainda de acreditar quando parte da Meloni. É o recado que eles tinham que dar, né? Porque o recado prévio que foi dado pelo Trump antes do início das conversas era um que anunciava uma possível morte da OTAN ou pelo menos uma situação crítica. O que o Mark Rutte, o secretário-geral da OTAN, fala não deve ser considerado. Ele é uma espécie de infantino da OTAN. E agora, o que aconteceu depois mostra que algum tipo de entendimento foi feito, e esse entendimento ele vira principalmente em cima do aumento de gasto militar, que consequentemente leva a uma compra de equipamentos militares dos países europeus de produtores e empresas americanas. E isso é algo que satisfaz o Trump, porque o Trump já fala disso há muito tempo. E esse assunto ele tende a ser considerado mais prioritário para os aliados e para a entourage do Trump do que necessariamente a questão da Groenlândia. Então, o clima de amor ficou no ar porque conseguiu vislumbrar a possibilidade de um aumento de compras onde os Estados Unidos e empresas americanas sairiam beneficiadas disso. Fernando, então a gente tem realmente que tentar ver pelos fatos, não é? Pelas ações, porque pelas palavras a gente pode chegar a qualquer lugar, como a gente está vendo nesses dois blocos de análise internacional hoje. Há uma ação ali pretendida por parte do governo americano, embora a gente saiba que seja a longo prazo. Poucos instantes atrás, participando no Prime, o Lorival estava chamando a atenção disso, que essa disposição do governo americano de permitir que a Ucrânia produza esses interceptadores da classe Patriot, que é uma arma sofisticadíssima, caríssima, indica uma ação
nessa direção? Com quais consequências? Vaca, eu ia chamar exatamente a atenção sobre esse elemento, porque num primeiro momento pode parecer, como o Trump argumentou, um benefício para a Ucrânia, na medida em que ela vai agora conseguir produzir o próprio material e, de alguma maneira, manter aí o seu estoque dentro de uma escala mais específica. Vale a pena lembrar, quem está acompanhando a gente de casa, que esses interceptadores são usados basicamente para proteger de ataques realizados pela Rússia, seja também por parte de mísseis ou mesmo de drones, né? Então eles são essenciais para esse processo. Só que tem um problema aqui, Vac, não se trata de uma torradeira que você consegue montar em algumas semanas e começar a produzir. Eu estava acompanhando pela CNN nos Estados Unidos essa discussão. Os especialistas são todos concordam de que isso pode demorar até 2028 para que uma produção efetiva e com números suficientes seja colocada na mesa. Então, não está muito claro também esse processo, o que vai acontecer até esse processo, ou seja, até 2028. Vai ficar sem os mísseis interceptadores, os Estados Unidos vai manter esse processo. Isso se coloca também dentro de uma escala maior, Vac, em que os Estados Unidos vêm argumentando que parte importante do seu estoque militar vem sendo gasto de maneira muito potente ao longo, pelo menos, dos últimos 12 meses, seja no conflito com o Irã e na guerra da Ucrânia, que se arrasta já há anos, né? Então, repare, acho que você chama bem a atenção nesse processo. As falas do Trump vão num sentido, e quando a gente começa a analisar um pouco o processo, a dimensão mais ampla, a coisa vai ganhando contornos um pouco mais sinistros. E vale a pena lembrar, né, Vac, que ele hoje ainda fez um comentário de que ele iria a Moscou, talvez, conversar com Putin, e perguntou ao Zelensky se o Zelensky iria também a Moscou. Diz Zelensky que não iria porque tem muito drone ucraniano nos céus de Moscou, então está um pouco perigoso, né? Tá com a piada, devolveu a piada por Trump. Não é à toa, o Zelensky foi humorista profissional. Ele é rápido nisso. Agora, se a gente considera o que os países europeus estão fazendo, Lorival, se consolida, a gente vê os analistas europeus olhando para esse mesmo cenário que nós estamos olhando aqui de longe do Brasil e dizem o seguinte: o grande risco geopolítico é a Rússia. Uhum. A Rússia, na situação em que ela se encontra, arrisca a aprofundar o que os hiperrealistas de análise política internacional dizem: nenhuma potência nuclear pode ser derrotada. Uhum. Porque ela fatalmente fará uso do que lhe dá essa projeção de poder, que é a arma nuclear. Uhum. Então, os europeus olham para a Rússia com um medo enorme, detectam uma série de movimentações militares russas na região do Báltico que lhes deixa arrepiados, e esses países passaram a ver a Rússia como uma ameaça imediata e consequente. Aí tem essa reunião da OTAN e tem o Trump dedicando-se, pelo menos ali formalmente ou no público, a essas manifestações de amor eterno e duradouro com a Ucrânia, e falando que vai falar com Putin na semana que vem. Para valer? Ele hoje ficou ainda mais claro um movimento do Trump que a gente vinha registrando aqui nos últimos dias, de ele reconhecer que a Ucrânia está numa posição mais forte do que antes, né? Recuperou 400 quilômetros quadrados de território antes ocupado pela Rússia em abril e maio, tem realizado ataques com drones muito bem sucedidos, muito profundos em alvos estratégicos do território russo, e o Trump não gosta de ficar do lado de perdedores, gosta de identificar quem está ganhando e ficar do lado dele, né? E também funcionou aquela estratégia que a gente descreveu aqui ontem da OTAN, de uma ambivalência, de um lado, acenar com bons acordos de armamentos envolvendo empresas americanas, seja comprando armamentos americanos, seja, por exemplo, naquele memorando de entendimento entre a Rheinmetall alemã e a Lockheed Martin para a fabricação de ATACMS, de mísseis de curto alcance, ultra sofisticados na Alemanha. Mas também acenando que os Estados Unidos podem ficar de fora e podem ser até preteridos, por exemplo, no acordo entre a sueca Saab e a canadense Bombardier para fazer o Global Eye, que é um avião de reconhecimento ultra sofisticado que concorre com a AWACS americana.
E funcionou, no sentido de que o Trump, então, veio com uma ideia que não vai acontecer, ele não vai fazer isso, de fazer Patriots na Ucrânia. Isso, o establishment americano não vai permitir a fabricação de uma das armas mais sofisticadas dos Estados Unidos perto da Rússia. Isso não tem nenhuma possibilidade de vingar, mas foi uma coisa impulsiva dele. Mas, de qualquer maneira, ele demonstrou realmente, como você disse, o desejo de ajudar materialmente a Ucrânia. Então, minha análise é de que foi uma cúpula extremamente bem sucedida, levando em conta os problemas estruturais que envolvem essa aliança entre Estados Unidos, Canadá e Europa. Foi muito além esse comunicado, ele diz o que é preciso ser dito para a Rússia, né? Então, nesse sentido, são apenas palavras, mas antes as palavras eram bem piores, inclusive. Aí está o ponto, acho que você está trazendo. Quer dizer, a gente converge para encarar a grande questão agora é a Rússia. Uhum. Tomando como ponto de partida o que a gente constatou aqui dos fatos, Tiago. Essa, digamos, certa, vamos dizer, convergência, não sei se a palavra é boa, dentro da OTAN. Os europeus que, contra os prognósticos, de uma forma ou de outra, mantêm uma posição razoavelmente única, não sei, mas coordenada. Tudo isso por causa da Rússia. Aliás, a OTAN não existiria se não fosse a União Soviética. Então, há um peso da história aí que move os europeus a enfrentar a questão de Moscou. Como é que o Trump está preparado para enfrentar Putin neste contexto? Não tá por algumas razões. Uma delas é que você colocou, que uma potência nuclear ela não perde. E a Rússia ela tem um processo de tomada de decisão menos detalhado e menos processual do que os dos Estados Unidos, mesmo com Donald Trump. Segundo, que enquanto durar a guerra no Irã, você dá um fôlego financeiro para a Rússia. A Rússia ela conseguiu gerar quase 20 bilhões de dólares desde o início da guerra no Irã, por conta da sua própria produção e do redirecionamento disso para a China. Então, a guerra no Irã, ela, de certa forma, ela financia a guerra da Rússia. E o Putin ele acaba tomando um papel que é similar ao do Netanyahu, onde a guerra garante a sobrevivência dele, não que ele esteja correndo risco, mas ele já engatou numa paranoia há alguns anos, achando que tem muitas pessoas próximas que querem tomar o lugar dele, mas a existência da guerra cria um clima de emergência. O clima de emergência te possibilita fazer qualquer coisa. A grande dificuldade que o Trump tem, não só de aceitar a Rússia, mas de ser o representante dessa contenção contra a Rússia, é que o Trump ele é um homem de certezas. Qualquer coisa que não seja uma certeza é visto como uma fraqueza pelo Trump. E a certeza é o maior inimigo de qualquer negociação. Então, enquanto o Trump, e todas as falas do Trump, elas se baseiam em certezas para um lado ou para o outro, como a promessa dos mísseis Patriot, ou o fim de qualquer tipo de negociação com o Irã, e isso é o que alimenta as incongruências dele. A Europa, ela sabe que manter os Estados Unidos tranquilos, ou Trump tranquilo nesse momento, possibilita que eles se reorganizem e eles comecem a se organizar de uma forma mais independente, visando a Rússia. Como o próprio Lorival falou há umas semanas, a Europa ela começa a se reorganizar ao redor do guarda-chuva nuclear francês. E isso é o que hoje representa a maior possibilidade de segurança para a Europa, muito mais até do que os Estados Unidos, porque eles não têm a certeza de que Washington iria até o último ponto para protegê-los, dado numa situação complexa e inédita com a Rússia. Eu vou dar a palavra a você, Fernando, tenho mais 1 minutinho e meio, quase 2 minutos para encerrar esse segmento, e vou usar a mesma expressão que o Tiago usou. Os europeus têm certezas em relação à Rússia. Eles acham que é um perigo real, nuclear, inclusive. Eles conseguem convencer o Trump disso?
Olha, Lorival, me parece que vem tentando, mas a estratégia europeia também vai passando por uma reformulação em como os militares daqueles países vão começar a operar, a maneira como os exércitos se organizam. A gente tem chamados, por exemplo, na Alemanha, para aumentar o número de reservistas, para a renovação da indústria militar. Então, me parece que é uma estratégia dupla. Por um lado, uma tentativa de convencimento de Trump, que, como o Thiago comentou, opera numa lógica muito transacional, né? Ele vai proteger a Europa ou argumentar que vai proteger a Europa enquanto vê algum tipo de benefício dentro desse tipo de processo, mas vem provocando também, no contexto europeu, uma mudança bastante importante no que diz respeito às suas Forças Armadas. Então, uma jogada dupla dentro desse tipo de processo, não à toa já se fala na Europa para também uma coletivização do ponto de vista de produção de armamento, coisas parecidas. Então, nos efeitos aí das consequências de um certo afastamento do Trump, é uma Europa mais militarizada e tentando ser um pouco mais autossuficiente dentro desse processo, né, Vac?